Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo então hoje abordando o tema insuficiência cardíaca. Então, uma patologia que acomete grande parte da população brasileira, principalmente os pacientes que já fizeram ou já têm uma cardiopatia e evolui para insuficiência cardíaca. Então, o que é insuficiência cardíaca? É uma síndrome complexa, progressiva, que vai fazer uma alteração funcional e estrutural do coração, alterando a capacidade de enchimento ou ejeção cardíaca. Então, quando o coração ele perde a capacidade de receber todo o sangue da circulação, de se encher e ejetar aquele sangue. Lembrando que o coração é uma bomba e se essa bomba ela trabalha de maneira incorreta, repercute num problema sistêmico, repercute num problema renal, num problema cardiovascular em geral, um problema vascular, um problema hepático. Então o coração ele regula o enchimento de sangue em todos esses órgãos e tecidos. Quando o coração começa a funcionar de maneira desequilibrada, de maneira mais lenta, quando há esse problema no enchimento, todo o organismo vai sofrer. Então, basicamente o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem alguns sintomas. Então, você vai conseguir detectar se esse paciente está com insuficiência cardíaca observando os sintomas desse paciente. Então, ele vai apresentar espineia, fadiga e o edema. E normalmente esse edema é de membros inferiores. Os pés do paciente, você vai observar se ele estiver usando um chinelo, um sapato, uma meia muito apertada, você vai observar que quando ele tira aquela meia, o sapato ou o chinelo, fica a marca daquele sapato, daquele chinelo, aquela marca no pé, aquela marca profunda. E demora muito tempo para aquela marca desaparecer. Isso é característico do edema que acomete os pacientes com insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é um problema de saúde pública, ela está aumentando no Brasil, já que a nossa população está envelhecendo muito rápido. Insuficiência cardíaca acomete normalmente pessoas com mais de 65 anos. 80% dos pacientes com IC hospitalizados são idosos e a realidade brasileira tende a aumentar a quantidade de pacientes com insuficiência cardíaca. Como a gente falou, a nossa população está envelhecendo muito rápido. Então a tendência é cada vez mais os hospitais terem mais pacientes com insuficiência cardíaca. Metade dos pacientes que sobrevivem ao infarto podem desenvolver insuficiência cardíaca, porque o infarto ele vai prejudicar a partes do coração, que a coronária teve uma obstrução, uma lesão, e naquele local não há oxigenação e não há glicose, naquele tecido não há oxigenação nem glicose, aí aquele tecido morre. E dependendo da parte do coração que aquele tecido morreu, ele não funciona corretamente, causando nesse paciente um prejuízo na ejeção e no enchimento de sangue, clássico na insuficiência cardíaca. Muito bem. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem uma prevalência de 5 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca. Isso dá mais ou menos 500 mil novos casos por ano. 300 mil pessoas por ano morrem de insuficiência cardíaca nos Estados Unidos. 15 milhões de consultas por ano por insuficiência cardíaca. Isso dá 6,5 milhões de dias no hospital por ano. Mais ou menos um gasto de 40 bilhões. Então, a insuficiência cardíaca, ela gera um custo muito alto a nível hospitalar. No Brasil, para você ter uma ideia, é uma das primeiras causas de hospitalização e visitas ambulatoriais. E aí, se a gente for comparar com outras doenças, se o paciente desenvolveu insuficiência cardíaca hoje, em um ano, esse paciente vai estar vivo ou não? Qual a chance dele estar vivo em um ano? Então, isso é um dado do British Heart Foundation, foi publicado em 2002, mas é um dado que ainda reflete a nossa realidade, demonstrando o seguinte: câncer de mama, por exemplo, 92% das pacientes que têm câncer de mama, em um ano, 92% delas estarão vivas. Câncer de útero, 87%. Leucemia, 54% dos pacientes estarão vivos em um ano. Câncer de estômago, 28%. Câncer de pulmão, 20%.
E a insuficiência cardíaca, 62% dos pacientes. Então veja que tem uma taxa relativamente alta de mortalidade por insuficiência cardíaca. A classificação pode ser valvar, miocárdica, hipertensiva, inflamatória ou infecciosa e tóxica. Então, as causas para a hipertensão basicamente são um paciente que fez um infarto e do infarto resolvido, ele evolui para insuficiência cardíaca, um paciente que tem hipertensão arterial, e aí o que vai acontecer na hipertensão? Há uma sobrecarga cardíaca e a musculatura cardíaca vai espessando. Eu tenho o que a gente chama do aumento do volume cardíaco, tem uma hipertrofia cardíaca. E miocárdio grosso, mais espessado, repercute num prejuízo no enchimento e na ejeção de sangue, gerando a insuficiência cardíaca. Então a hipertensão pode levar a uma insuficiência cardíaca? Sim, se a hipertensão não for tratada, o coração sofre um processo de remodelamento que gera a hipertrofia, que gera a insuficiência cardíaca congestiva. A pericardite, a bebida alcoólica, o álcool, pode causar insuficiência cardíaca, problemas nas válvulas, a perda do miocárdio por um infarto agudo, como a gente acabou de dizer, a isquemia miocárdica, a miocardiopatia alcoólica e a miocardite. Então, são várias as causas que podem gerar a insuficiência cardíaca. Aqui em sobrecarga de volume, eu posso ressaltar principalmente o paciente com hipertireoidismo e com anemia. E aí é um estado de alto débito cardíaco, que leva a uma hipertrofia, que leva à insuficiência cardíaca. Mas anemia por quê? Porque eu tenho menos sangue chegando no coração, o coração ele tenta ejetar aquele pouco sangue e isso acaba, o coração é um músculo, acaba sobrecarregando a musculatura, ele hipertrofia e gera a insuficiência cardíaca. Nos problemas de tireoide, no hipertireoidismo, porque o próprio hormônio T4 ele aumenta o batimento cardíaco e isso gera, com o passar do tempo, a insuficiência cardíaca. Quais os fatores de risco para insuficiência cardíaca? Então, quem que pode desenvolver? O paciente que tem hipertensão arterial, como a gente já falou, o paciente que tem doença coronariana, o paciente que tem diabetes, o obeso. Então, na obesidade, as pessoas perguntam muito, mas por que o obeso pode ter insuficiência cardíaca? Porque, veja, o cara tem lá 150, 180 quilos. Ele tem um volume muito grande de gordura. E essa gordura precisa receber sangue. Então, o coração ele precisa bombear sangue para todas essas células, todos esses adipócitos, todo esse tecido adiposo. Então, sobrecarrega o coração e gera uma insuficiência cardíaca. O que mais? O álcool, como a gente falou, as valvopatias, as miocardiopatias e também crianças que nascem com problema cardíaco congênito, as miocardiopatias congênitas, que podem gerar, ao longo do crescimento dessa criança, a insuficiência cardíaca. Muito bem. Como que é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca? Então agora vocês vão ver um slide mostrando exatamente a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então eu tenho um evento inicial, eu tenho uma diminuição do débito, eu tenho uma ativação neuromoral com ativação daquele sistema que regula a pressão arterial, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí eu tenho a liberação da vasopressina, do ADH, e da endotelina. Isso gera vasoconstrição, que gera o edema, normalmente de membros inferiores, a hipertrofia cardíaca e a remodelagem do coração. Isso leva, com o passar do tempo, processo de necrose ou fibrose, que diminui menos ainda o débito cardíaco, que pode progredir para o óbito do paciente. Ok? Muito bem. Lembrando da regulação da pressão arterial, né? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu não vou me deter, o próximo slide ilustra muito bem como que é feita a regulação da pressão arterial, nesse sistema que a gente acabou de citar, e como é importante o baixo consumo de sódio, o exercício físico, para manter o coração sempre saudável, evitar a dislipidemia, evitar a hipertensão arterial. Tudo isso mantém nosso coração saudável e evita que haja uma sobrecarga cardíaca.
Quais os sintomas que o paciente tem? Então, insuficiência cardíaca esquerda, ele vai ter dispneia de esforço, ele vai ter dispneia paroxística noturna, então durante a noite ele vai ter falta de ar, ortopneia e taquipneia, tosse, inclusive tosse com ejeção de sangue, a hemoptise, terceira bulha, que é detectado pelo médico, e o edema pulmonar. Na insuficiência cardíaca direita, o paciente pode apresentar edema, aumento do fígado, hepatomegalia, um refluxo hepatojugular, ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, bem característico da insuficiência direita, êxtase jugular, terceira bulha, dor abdominal, náuseas e anorexia. E para finalizar, a classificação da insuficiência cardíaca. Ela é subdividida em 4 tipos. Tipo 1, insuficiência cardíaca tipo 1. O paciente não tem sintomas nenhum. Tipo 2, o paciente tem uma limitação física para atividades cotidianas. Exemplo, ele não consegue andar rápido, ele não consegue subir escada, e é aquele caso que o médico diz assim: seu marido não pode carregar mais as compras do mercado, não pode carregar sacola. E a esposa fica preocupada e diz: fulano, você não pode carregar as compras. Ele está enquadrado em insuficiência cardíaca tipo 2. Tipo 3, aí complica. O paciente já tem uma limitação muito grande para atividades diárias, como por exemplo, ele não consegue mais tomar banho sozinho, ele não consegue mais se vestir, ele não consegue mais fazer a sua higiene pessoal. E quarto e último tipo, sintomas em repouso. O paciente ele tem muita falta de ar, muita dor no peito, não consegue caminhar, não consegue se vestir, não consegue tomar banho, em repouso. Então ele acorda já se sentindo muito mal. A insuficiência cardíaca tipo 4, que é o estágio mais avançado, que é o estágio mais grave. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é médico, através da anamnese, exame físico, avaliação do peso, o raio-x, o eletrocardiograma para avaliar sobrecargas, a ecocardiografia para verificar as válvulas, as câmaras, e o tratamento é feito à base de digitálicos, diuréticos, inibidores da ECA, antagonistas da angiotensina 2, os antiarrítmicos e os anticoagulantes. Veja, você tem um coração mais preguiçoso, isso pode ocasionar a formação de trombos, então por isso a importância do uso dos anticoagulantes. E para finalizar, o tratamento cirúrgico é feito o transplante cardíaco, troca-se um coração pelo outro, a cardiomioplastia e a ventriculectomia. Legal? Pessoal, esse vídeo falou da insuficiência cardíaca, espero vocês nos outros vídeos e eu agradeço, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu!